Hoje nós iremos apresentar o seminário final da matéria de Ciências Sociais Aplicadas do Grupo 4, Subturma C, da turma 170 do curso de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. O grupo é composto pelos seguintes integrantes: Laura Guimarães, Marcela Piacese, Maria Clara Ferreira e Matheus Gomes. Em primeiro plano, apresentaremos as opiniões iniciais leigas que tivemos. A integrante Laura achava que a matéria trataria de temas relativos à saúde e distintos conhecimentos e práticas relacionadas à sua efetivação, trazendo reflexões sobre como os processos culturais, políticos, sociológicos e econômicos têm influência sobre a sociedade. Além disso, abordaria sobre como a intervenção do Estado tem papel fundamental na equidade, preservação e manutenção da saúde de cada indivíduo e os fatores históricos e sociais que tendenciaram o sistema de saúde ser o que é hoje. Já a integrante Marcela tinha em mente que a matéria de CSA iria atrelar o conhecimento da área da saúde ao estudo envolvendo a sociedade. Dessa forma, a matéria iria discutir sobre como o tratamento odontológico e outras áreas da saúde deve ser moldado para cada tipo de situação social do país e como nós, como futuros profissionais, devemos agir perante o atendimento e relação com o paciente. A integrante Maria Clara acreditava que a matéria de CSA iria nos preparar para situações em que a faculdade irá nos sujeitar, ensinar a maneira que iremos tomar medidas, além de aprender sobre o sistema de saúde público. E o integrante Matheus acreditava que o objetivo da disciplina seria transferir os conhecimentos em relação às questões sociológicas que permeiam as políticas públicas e a influência de filosofias e ideologias inseridas em nosso cotidiano, enfatizando questões relacionadas à saúde coletiva, tratando de programas ou instituições governamentais como o SUS e outras ferramentas de amparo social, que promovem a supressão das vulnerabilidades, atrelado principalmente aos tópicos ligados à promoção da saúde de cada cidadão, fator reparativo das desigualdades socioeconômicas no Brasil e no mundo. Olá, meu nome é Matheus e primeiramente eu vou demonstrar algumas visões equivocadas em relação à disciplina. A disciplina de Ciências Sociais Articuladas consegue ensinar de maneira prática e aplicável ao cotidiano, seja como cidadão ou profissional, aprofundando eficientemente seus conceitos socio e filosóficos, de forma que não tornasse o conteúdo superficial e generalizado, indo muito além da perspectiva do grupo. Em segundo plano, foi possível criar uma visão crítica sobre o sistema público de saúde, fugindo do senso comum de que as problemáticas que permeiam o sistema são diretamente ligadas à forma como se dão as diretrizes organizacionais e administrativas do mesmo. Além disso, a visão de que o SUS é um sistema caro e ineficiente foi se tornando uma afirmativa cada vez mais falha e equivocada. O SUS é um sistema extremamente sólido, concreto e estruturado, resultado de diversas reivindicações, como no movimento sanitarista, que foi apresentado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986. Assim, o SUS é permeado por diversos princípios que garantem a sua solidez estrutural. Esses princípios são divididos em doutrinários e organizacionais. Os doutrinários são aqueles de universalização, equidade e integralidade. Já os de organização são os de regionalização e hierarquização, os de descentralização e comando único e os de participação popular. Bom, essa visão equivocada que temos sobre o SUS, influenciada pelo senso comum da população, faz com que nós desconhecemos diversos benefícios diretos do SUS sobre a saúde da população, levando em consideração que as atividades relacionadas ao setor de saúde, em relação aos serviços, medicamentos, vacinas e equipamentos, respondem por 8,5% do PIB e incorporam setores de inovação, tecnologia e informação, atuando nas áreas de biotecnologia, química fina, nanotecnologia, entre diversos outros. E tem ampla repercussão nos setores da economia, respondendo por cerca de 10% dos postos de trabalho qualificado e empregando em torno de 9,5 milhões de brasileiros, isso no ano de 2015. Com isso, podemos perceber que a relevância que o SUS tem sobre esses setores já citados poderia ser muito maior se o SUS não sofresse de impasses financeiros que impediram a plena realização de seus fundamentos. Isso pode ser visto com clareza quando nós analisamos a estrutura do financiamento da saúde.
investimos cerca de 9% do PIB em saúde, mas desse valor, apenas 46% corresponde ao gasto público, ou seja, a maior parte das despesas se origina do orçamento das famílias e empresas. Nenhum sistema universal, como no Brasil, investe tão pouco nos setores da saúde pública. E quando se acresce a isso uma renúncia fiscal e tributária expressiva a cada ano, o quadro de subfinanciamento se agrava muito mais. Por último, podemos entender a importância e eficiência do SUS pela sua atuação que vai muito além das práticas hospitalares, indo de encontro até mesmo ao alimento que consumimos, através da vigilância sanitária que regulamenta e fiscaliza a qualidade dos nossos alimentos. Temos também a Anvisa, que fiscaliza e controla o embarque e desembarque de passageiros e bens. Temos a Vigiágua, que é o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, e temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é o Sistema Público de Saúde, que fiscaliza, regulamenta, qualifica e habilita os planos de saúde brasileiros, assim como as unidades de saúde privadas, com o objetivo de assegurar o interesse público. Também cabe a essa agência a apuração de eventuais irregularidades praticadas pelos planos de saúde, assim como sua punição, se for o caso. O sistema ambulatorial móvel também é uma garantia do SUS, além da doação de sangue e leite gratuito. Temos também a vacinação em massa da população, que também é uma garantia do SUS. Concluindo, podemos perceber que após a ministração da disciplina de Ciências Sociais Articuladas, a valorização do Sistema Único de Saúde se tornou muito mais substancial após a sua intervenção. Agora, iremos falar sobre o que nós, de fato, aprendemos ao cursar a matéria de Ciências Sociais Aplicadas, que, através da abordagem de diferentes temas e discussões, permitiu a expansão do nosso conhecimento sobre os aspectos do sistema de saúde coletiva brasileiro. Vimos que o conceito de saúde, muitas vezes limitado a um aspecto biológico, é na verdade determinado por elementos como contexto histórico, social, político, econômico e cultural, sendo portanto ampliado e, muitas vezes, individual e subjetivo para a realidade de cada pessoa. Além disso, foram estudados os princípios do SUS, que regulamentam tal funcionamento desse sistema, mostrando que ele é extremamente complexo, envolvendo a atuação de diferentes profissionais, não apenas no atendimento médico, mas em uma rede integrada e variada de assistências, abrangendo a garantia ao saneamento básico, alimentação segura e vacinas, por exemplo. No entanto, tal complexidade não é apenas em seu âmbito gerencial, mas no seu âmbito de assistência médica também, visto que a integralidade do SUS realiza a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e a reabilitação dos pacientes, permitindo que a sua recuperação seja completa e evitando que o seu retorno seja necessário. Portanto, o indivíduo ao ser atendido deve ter sua singularidade, integralidade e inserção social consideradas, buscando seu tratamento e prevenção para futuros danos à sua saúde. Essa abordagem faz parte de uma estratégia para tornar o SUS mais eficiente, visto que leva a menor utilização de serviços, melhor atenção preventiva, uma atenção mais adequada a cada indivíduo, menos doenças preveníveis, menos hospitalizações e custos mais baixos. No entanto, também foi mostrado em CSA que, apesar de possuir uma complexa rede de organização, a falta de capital investido no sistema de saúde pública faz com que seus projetos sejam muitas vezes inviáveis, contribuindo para a permanência de diversas desigualdades que afligem a população. Assim, cria-se no país uma realidade excludente para parcelas da população, o que evidencia que a equidade não é garantida só por se definir a saúde como um direito constitucional. Essa lei deve ser implementada efetivamente para que todos tenham devido acesso a esse direito que possuem. E, por fim, essa desigualdade também é gerada pela falta de acessibilidade aos serviços, pelos gastos que o usuário tem para acessar esse serviço, como com o transporte público, pelo aspecto cultural do indivíduo, que envolve normas e técnicas adequadas aos seus hábitos, e pela oferta de serviços adequados às necessidades da população. Nesse sentido, a desigualdade trata-se de um problema envolvendo diversas áreas com caráter social e político, sendo essas necessárias na formulação e execução de políticas de saúde, como o aumento da disponibilidade de serviços, da acessibilidade, da organização do serviço, do acolhimento dos indivíduos e da aceitação da população, buscando sempre a resolubilidade da atenção em todos os níveis de complexidade do sistema.
Concluindo, vamos falar de modo geral a importância dessa disciplina para nós. Com a visão ampliada do conceito de saúde, compreendemos melhor por que somente em situações muito específicas a saúde resulta apenas da disponibilidade do acesso aos serviços de saúde. O direito à saúde deveria ser entendido de forma mais abrangente do que apenas o direito ao acesso aos serviços de saúde. Nossa própria Constituição Federal, de 1988, em sua seção sobre saúde, artigo 196, define-a nos seguintes termos: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Uma nova maneira de pensar a saúde e a doença deve incluir explicações para os achados universais de que a mortalidade e a morbidade obedecem a um gradiente que atravessa as classes socioeconômicas, de modo que menores rendas ou status social estão associados a uma pior condição em termos de saúde. Um indicativo que os determinantes da saúde estão localizados fora do sistema da assistência à saúde. Saúde e doença não são duas faces de uma mesma moeda. De fato, se considerarmos o SUS, por exemplo, é possível verificar que as ações voltadas para o diagnóstico e o tratamento das doenças são apenas duas das suas atividades. Inclusão social, promoção de equidade ou de visibilidade e cidadania são consideradas ações de saúde. O entendimento da saúde como um dispositivo social relativamente autônomo em relação à ideia de doença, assim como as repercussões que esse novo entendimento traz para a vida social e para as práticas cotidianas em geral e dos serviços de saúde em particular, abrem novas possibilidades na concepção do processo saúde e doença. A equipe de estratégia de saúde da família precisa ser consciente do seu papel educador em saúde. Ao prestar assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade, há que se considerar quem é ou quem são os usuários, como se apresentam na situação de necessidade de saúde, seus direitos, deveres, valores e prerrogativas. O ser humano é complexo e não há como abranger sua totalidade por uma única definição. Os profissionais da saúde aprendem sobre estrutura e função humanas pelo estudo da anatomia, da fisiologia, da psicologia, da sociologia, patologia, além das várias maneiras de assistir e abordar e de se relacionar profissionalmente com o indivíduo, a família ou a comunidade. É na lógica relacional que se visualizam o cuidado e assistência pelos profissionais de saúde, que se concretizam de forma abrangente quando aliados aos conhecimentos técnicos, científicos e políticos, capazes de sustentar as bases do cuidado profissional, a sensibilidade humana para compreender a subjetividade expressa pelo ser que está sendo cuidado. Trabalhar com as condições de vida impostas requer um esforço interdisciplinar e intersetorial. A área da saúde sozinha não consegue assegurar qualidade de vida e, consequentemente, de saúde. É na esfera da ética que compreendemos a necessidade do empenho de parte significativa da sociedade para assegurar a dignidade da vida humana. Um bom profissional da área da saúde é aquele capaz de traduzir o inaparente, o indizível, em um primeiro contato com o ser doente. Ao compreender que o corpo humano não é produto genérico isolado, pois existe em relação aos outros seres em um dado contexto social, cultural e político, o bom profissional entende que para cuidar da pessoa faz necessário considerar algumas questões pertinentes ao vínculo, saúde, doença, adoecimento, sociedade, as condições de vida impostas, os estilos de vida escolhidos pelos próprios indivíduos. Cabe aos profissionais de saúde rever sua prática, buscando entender que não basta trabalhar com as doenças. É necessário compreender o indivíduo no todo, como alguém que vive a experiência da necessidade, do adoecimento, carregada de valores e significados subjetivos, únicos, capazes de interferir na qualidade do cuidado prestado. Assim,
Resta-nos, como os profissionais de saúde, enfrentar o desafio de construir estratégias para conceber a saúde no âmbito da atenção básica de forma mais solidária, menos punitiva, na convivência com os estilos de vida individuais. Essas são as nossas referências. O grupo agradece a atenção de todos.